Olá, vamos falar a respeito da blasfêmia do Espírito Santo. Vamos entender este conceito, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, quando uma pessoa está blasfemando. Então, a passagem que Jesus fala da blasfêmia do Espírito Santo está nos 3 livros do Evangelho, Marcos, Lucas e Mateus, mas vamos falar a respeito do livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 22 ao 32. Então, no versículo 22, Jesus ele está curando um menino, certo? Vamos ler. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então os fariseus estão dizendo que Jesus está operando aqueles milagres por Beelzebul, certo? Então vamos entender quem é Beelzebul. Beelzebul, ele é príncipe dos demônios, como diz a Escritura, mas os judeus os conhecem como Deus das moscas. E por que Deus das moscas? Quando os judeus ofereciam sacrifício ao Deus vivo, os filisteus também faziam isso, certo? Eles traziam ali o cordeiro, os judeus traziam um cordeiro, colocava o bezerro no altar, Deus enviava fogo do céu, o fogo consumia ali o sacrifício, dando uma resposta que Deus o aceitou. E os filisteus faziam isso também, só que Baal não respondia com fogo. O que acontecia com aquele sacrifício, com aquele animal que estava no altar de Baal? Eles começavam a apodrecer, a cheirar mal e a atrair todo tipo de mosca. Então os judeus olhavam aquilo e começavam a caçoar, dizendo: este é o Deus das moscas. Então ele era ofensivo, porque era um Deus da carniça, da podridão, era um Deus que não respondia à oração, ele não tinha um fogo para consumir o sacrifício. Então os filisteus eles ofereciam o sacrifício, mas eles não tinham a resposta de que Baal o aceitou. Você entende quando... Você lembra quando você lê sobre a história de Elias e os profetas de Baal? Ah, mas aqui está falando de Beelzebul. Mas Beelzebul, ele é uma entidade que faz parte de Baal. Baal é são 4 entidades, né? O B é de Beelzebul, o A é de Astarotes, o A é de Asmodeu, o segundo A, e o L é de Leviatã. Então esses 4 príncipes das trevas formam essa entidade satânica chamada Baal. Então os fariseus estão atribuindo a obra do Espírito Santo ao Deus das moscas. Eles estão ofendendo o Espírito Santo. Porque os judeus sabiam o que queria dizer Beelzebul. Era um Deus da imundícia, um Deus da podridão, um Deus das moscas. Isso aqui no versículo 24. Versículo 25, vamos ler. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então aqui é a primeira defesa que Jesus está fazendo. Eu não estou expulsando os demônios por Beelzebul, porque uma casa dividida não subsiste, um reino ele não se divide. Isso aqui é a primeira defesa que Jesus está falando. A minha atuação não é para o Beelzebul. Mas ele continua dizendo: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso então vossos filhos? É uma pergunta. Agora eu te pergunto, os filhos deles expulsavam? Não é os filhos de sangue, não é isso. Os judeus, eles expulsavam os demônios? Não expulsavam. Então olha só, Jesus está falando: se eu expulso por Beelzebul, então por quem expulsa vossos filhos? Eles deveriam responder: os nossos filhos expulsam pelo dedo de Deus. Mas eles não expulsavam. Eles sabiam que ninguém expulsava os demônios. Então, se os filhos deles expulsassem os demônios, então eles poderiam argumentar que Jesus estava expulsando por Beelzebul. Porque uma das 2 casas ali estaria dividida. Ou a de Deus, ou a do diabo. Mas Jesus dizendo: se eu expulso por Beelzebul, por quem expulsa vossos filhos? Eles não expulsam. Eles estavam dizendo que eles são de Deus, eles são representantes de Moisés, então se eles são de fato, eles deveriam expulsar demônio. Mas eles não expulsam, eles não podem expulsar.
Amém? Então, isso que Jesus está dizendo. Se eu expulso, então vossos filhos expulsam por quem? Não expulsando por ninguém, é a segunda forma, é a segunda vez que Jesus está enfatizando que ele expulsa pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, amém? Versículo 27. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então por conseguinte é chegado a vós o reino de Deus. E se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, essa aqui é Almeida. Mas também a tradução, a votação, mas se eu expulso pelo dedo de Deus. Porque essa expressão dedo de Deus ela é conhecida entre os judeus. Quando os magos do Egito tentaram copiar os milagres de Moisés, eles foram até o terceiro, certo? Quando chegou nas moscas, nos piolhos, eles falaram para Faraó: nós não podemos prosseguir, porque daqui em diante é o dedo de Deus. Então o dedo de Deus era uma confirmação de que a atuação era divina, era do próprio Deus, o Criador. Os magos reconheceram isso. Jesus está dizendo aqui, ó, eu expulso pelo dedo de Deus, mas na minha já está traduzindo como pelo Espírito Santo. Certo? Então no versículo 31, Jesus está dizendo: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do homem, será perdoado, mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, resumindo, quando uma pessoa atribui a obra de Deus a Satanás, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Os fariseus estavam atribuindo a obra de Jesus a Beelzebul. E isso acontece muito pela falta de entendimento. Pessoas não compreendem a manifestação do Espírito Santo, não têm um entendimento, o discernimento espiritual e começam a julgar. É da carne, é demônio, é espírito de loucura. Aí se você perguntar para essa pessoa, por que você diz que é espírito de loucura? Ele pode ser porque ele não compreende, porque ele acha estranho, porque ele não entendeu. E isso não é uma base para você dizer que aquilo é ou não é de Deus. O fato de você não compreender, de você não achar estranho, isso quer dizer que aquilo está além do seu entendimento. Dizer que algo não pertence a Deus, afirmar e atribuir ao diabo, a menos que você tenha o espírito de discernimento para julgar, não faça isso. Porque você pode estar atribuindo uma manifestação do Espírito Santo ao diabo, simplesmente porque você não compreende. Ora, achar algo estranho, tudo aquilo que eu não compreendo para mim é estranho. Tudo aquilo que eu não entendo, eu posso achar loucura. Eu tenho a consciência de que aquilo que eu não entendo não necessariamente é maligno. Simplesmente por eu não entender, porque eu ainda não alcancei a maturidade espiritual para discernir. A menos que eu tenha o discernimento de espírito, se eu não entendo, então eu não julgo. Amém? Não faça isso. Então, atribuir uma manifestação do Espírito Santo ao diabo, isto é uma blasfêmia. Isto é blasfemar contra o Espírito Santo. Ah, mas se você fez isso, Deus ele não leva em conta o pecado no tempo da ignorância. Então, não julgue, não porque você acha estranho. As pessoas, quando viram a igreja no livro de Atos recebendo o Espírito Santo e ali vendo a manifestação, eles falaram assim: eles estão bêbados a essa hora? Poxa, se você olhar, imagina só um monte de gente, para você ter esse discernimento, falar assim, ó, eles estão bêbados, eles estão agindo muito estranho, fora da nossa compreensão natural. Então, porque algo se manifesta fora da compreensão natural, não é uma afirmação de que aquilo é do demônio. Não é. Então, você vai dizer que é espiritual somente aquilo que é culto, que é compreensivamente humana, isso é uma ignorância. A Bíblia está cheia de relatos de que o Espírito se manifesta e se nós formos compreender com a mente natural, nós vamos nos escandalizar. Amém? Então, línguas estranhas, cair no poder, sabe, pessoas rindo, tudo isso você não pode atribuir ao diabo porque você não tem a compreensão. Não faça isso. Então tenha o discernimento. Se não tem o discernimento, tenha a humildade de não julgar. E se for algo que é maligno, não cabe a você julgar. Não cabe a mim julgar. Amém?
Então, na dúvida, condenar algo que é de Deus e não saber, é melhor ficar neutro, é melhor não julgar, não condenar, porque não nos foi dado o juízo, a menos que seja nos dado o discernimento do Espírito, também. Então, a blasfêmia com o Espírito Santo é isso. E eles conheciam Beelzebul, os fariseus, os judeus, eles sabiam que estavam falando de um demônio, de um espírito imundo, podre, sujo, que atraía moscas. Eles estão falando que... Então eles estão na prática, eles estão chamando o Espírito Santo de Deus das moscas. Porque eles estão dizendo que aquilo que Jesus estava operando era Beelzebul. Era uma ofensa. Então Jesus diz assim, ó, falar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Amém? Então, o Beelzebul, este príncipe, ele não é, quando se fala, ele é príncipe dos demônios. Demônios e anjos caídos são seres diferentes, tá bom? Não são a mesma coisa. Mas não é sobre isso que queremos falar, mas é a respeito desse entendimento do texto de Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 32. Amém?